versículo 8. Eu tenho uma palavra para quem tem promessa. Tem alguém que tem promessa? Sabe o que Deus manda dizer? Pergunta, o que é? Deus trabalha na expectativa. Se está aqui e não tem expectativa, não tem milagre. Agora, onde Deus encontra expectativa, Ele fala: terreno preparado para eu realizar milagre. Quem tem expectativa no coração? Sabe o que Deus me fala? Pergunta, o quê? Chegou o momento de entrar na promessa. Aleluia! Chegou o momento, olha só. Josué, mas tem condições. Fala assim, glória. Josué 3, versículo 8, diz assim: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes, Deus está falando com Josué, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando verdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Deus está dando uma ordem para os sacerdotes. Vocês vão entrar no Jordão com a arca. Lá em meados, quando a água estiver até a borda, vocês vão parar. Quem está comigo, diga amém. Essa é a ordem de Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Deus vai fazer coisas que vocês, eu e você, nós vamos ter certeza, verdadeiramente Deus está no meio de nós. As coisas que Ele tem feito em nossas vidas só comprovam uma coisa: Deus está no meio de nós. As curas que estamos vendo com os nossos olhos só comprovam uma coisa: Deus está no meio de nós. As portas que Ele já abriu e vai abrir nessa noite só confirmam uma coisa: o que? Deus está no meio de nós. Quem acredita glorifica. Mas não é isso que eu vou pregar. Vamos continuar. E que todo lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos gigazeus, aos amorreus e jebuseus. Quem são esses povos? Diga assim: povos que estão no lugar que me pertence. Povos que estão vivendo promessas que Deus fez para você. Povos que estão no lugar que não tem mais permissão para ficar. Povos que estão com o marido que é teu, com o filho que é teu, com a esposa que é tua. Tem alguém entendendo a revelação de Deus aqui? Tem gente que usurpa, que pega aquilo que é nosso. Mas Deus está falando assim: chegou o momento de entrar na terra, e enquanto vocês caminham e obedecem, seguindo a arca, eu entrego na mão de vocês todos os povos que estão naquilo que vos pertence, que estão usando aquilo que é de vocês, que estão tomando posse daquilo que não pertence a eles. Quem pega essa palavra? Quem pode acreditar nisso? Então vamos seguir a leitura, porque ainda não é isso que eu vou pregar. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Agora me encara. Não tem promessa sem presença de Deus. Eu só quero a minha cura e nada mais. Primeiro vai ter que se encontrar com a presença de Deus. Eu só quero minha família e nada mais. Não. Enquanto você só quiser sua família, você vai ficar aí pedindo. Quando você entender que primeiro vem a presença, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Quem entende isso? Eu só quero restituição financeira. Primeiro você segue a presença. Primeiro você caminha. Quem pega essa revelação? Você caminha atrás da presença. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Qual é o texto que diz isso? Buscai em primeiro lugar e a sua e as demais coisas. Está na Bíblia.
Está na Bíblia? Então é realidade. Só não vive quem não tem fé. Porque se você tiver fé para buscar a Deus em primeiro lugar, primeiro lugar é primeiro lugar. Não dá para contar história para Deus. A Deus, eu até gostaria de te buscar em primeiro lugar, mas é que eu não tenho tempo. Vai resolver? Tempo é a gente que faz. Prioridade é a gente que estabelece. Quem concorda, diga amém. Quando é um jogo de final de seleção, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde. É ou não é? Quando é uma festa muito importante que você não pode perder, você sacrifica a noite de sono, sim ou não? Sim. Se é algo que vai te remunerar muito bem, não tem problema acordar na madrugada, sim ou não? E por que para buscar Deus não é o mesmo empenho? Sendo que se você buscar Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus é clara, específica, todas as demais coisas. Se é casamento que você precisa, casamento você terá. Se é restituição financeira que você precisa, bênção financeira você terá. Se é saúde que você tem buscado, quem pega essa revelação? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Igreja, eu posso imaginar, eu posso visualizar Jesus olhando para nós e falando assim: se tu soubesse, se você soubesse o que eu já tenho preparado para você. Ei, talvez você não possa ver, mas você pode ouvir. Não sou eu que estou falando para você. Eu sou um simples mortal. É a palavra de Deus que garante essa verdade para você. Busque a presença em primeiro lugar em sua vida. Amém? Vamos seguir. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vocês. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Os pés dos sacerdotes se molharam. Repita comigo essa frase: os pés dos sacerdotes se molharam. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Se eu pudesse fazer um ato profético aqui hoje, eu inundava essa igreja de água, e eu ia ver quem ia ter coragem de molhar os pés na água de Deus. Por quê? Porque tem gente que caminha, tem gente que você encontra e fala assim: como é que vai? Aí ela responde o quê? Responde o quê? Caminhando. Entra ano e sai ano, a pessoa está como? Pergunta, como? Caminhando. Agora, quem decide molhar os pés, não vive só caminhando. Não, quem decide molhar os pés, vive conquistando. Porque para viver promessa, tem que molhar os pés. Aleluia. Porque Jordão só abriu porque a presença de Deus entrou nele. Jordão só abriu porque sacerdote tinha a arca nos ombros e molhou os pés. Quando o sacerdote pisa, o rio abre. Amém ou não amém? Vamos seguir. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Então era tempo de cega. O que é cega? Colheita. Era tempo de chuva e tempo de colheita. Vamos seguir, versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima,
levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todos e separavam-se. Então passou o povo de frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco no meio do Jordão, e todo Israel, diga comigo, todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E quem recebe essa palavra diz: se eu fosse dar um tema para essa palavra, ela seria: chega de deserto. Quem tem coragem de bater no peito e falar: eu vou viver essa promessa? Então diga: chega de deserto. Não, diga com mais fé: chega de deserto. Não, só se você acredita que hoje começa um tempo novo na sua vida. Diga: chega de deserto. Amém. Olha só o que está acontecendo aqui. O Jordão estava de frente de Jericó. E a Bíblia vai dizer que eles já passaram por este caminho algumas vezes, sempre na expectativa de ouvir algo de Deus. Pergunta o quê? Chegou a hora, avança e conquista Canaã. Porque o povo não poderia ter chegado naquele lugar antes, sim ou não? Não poderia ter atravessado o Jordão antes, sim ou não? Por que não entrou? Resposta: porque Deus não autorizou. O povo seguia a nuvem. Enquanto Moisés era vivo, Deus deixou um sinal. A nuvem carregada da glória guiava o povo de Deus. Quem sabe disso, diga amém. Depois que Moisés morto está, Deus levanta agora Josué. Mas para fazer Josué ter autoridade, ele precisa aprender a ser relevante. E para ter relevância diante de demais, você precisa aprender a ser resistente. Ninguém se intitula líder sem mostrar, sem provar que tem capacidade para tal. Pergunta por quê? Porque você não segue qualquer um. Sim ou não? Você segue pessoas que você fala: este é uma influência e uma referência. Este tem autoridade para me ensinar algum caminho. Quem entende isso? Seja um professor, seja alguém que fala o teu coração, seja um líder espiritual. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Você segue qualquer um que sai falando qualquer coisa? Sim ou não? Não. Nós seguimos pessoas que para nós são relevantes. E Deus, Ele está aqui gerando uma pessoa relevante. Assim como Deus está gerando você para ser relevante na sua história. É por isso que você é resistido. Quem entende isso, diga amém. É por isso que nada vem tão fácil para um escolhido. Deus está nos ensinando a sermos pessoas de relevância. O que é isso? Pessoas que aguentam pressão. O que é isso? Pessoas que não se movem na emoção, mas que esperam o tempo de Deus, que esperam o favor de Deus, que esperam o sim de Deus. Será que tem alguém aqui que já poderia estar mais longe, mas que decidiu esperar o tempo de Deus? Será que tem alguém obediente aqui nessa noite, que fala assim: eu não quero sair da cadeia só porque tenho a chave, eu vou sair daqui como José fez, quando Deus me autorizar a sair em honra. Eu não vou sair fugido de uma história, eu vou sair de cabeça erguida. Amém? Então tem coisas na nossa vida que a gente pensa assim: eu poderia já estar fazendo, eu poderia já estar vivendo. E por que não está? Porque Deus não autorizou. Amém ou não amém? Esse povo já havia passado por esse caminho outras vezes. E detalhe,
estive lá, e o pastor até fez um comentário com a igreja, o Rio Jordão é um rio estreitinho, 30 metros, não dá isso. Quem já foi para Israel e já conheceu? É ou não é? O Rio Jordão, em tempo de seca, ele é pequeno. E eles já haviam passado por aquele caminho enquanto a maré estava baixa. Maré que eu digo, quantidade de água. Quem me entende, diga amém. E Deus não autorizou passar. Já teve momentos na minha e na sua vida que o processo estava mais fácil, sim ou não? E Deus falou, ainda não. Eu não é. Senhor, mas ela está favorável. Eu estou aqui na frente do Jordão. Canaã está logo ali. Me deixa passar. E Deus fala, ainda não é o teu tempo. Já viveu isso com Deus? Senhor, eu estou vendo a promessa. Senhor, está quase palpável a promessa. E parece que Deus frustra nossos planos e fala, ainda. Quem já ouviu um ainda não aqui? Você já se questionou por que foi que Deus falou ainda não? Eu vou explicar para você. É porque se fosse fácil, não teria relevância. Não, você não está entendendo. É porque se fosse fácil, não teria relevância. Sabe qual é a história que a gente gosta de ouvir? Aliás, sabe qual é a história que tem peso para a vida de quem ouve? É a história que foi mais difícil para acontecer. Porque isso prova que eu não poderia, mas o Deus que habita em mim, Ele pode. Se fosse fácil, todo mundo olharia e fala, é simples. O que você está vivendo, todo mundo. Mas o que Deus está gerando na minha vida não é uma história que todo mundo vive. Não, quem recebe isso? Deus está gerando em minha vida promessa grande. É terra boa, é terra que mana leite, é terra que mana mel, é tempo de conquista. Vai pegando para a tua família. É tempo de paz, é tempo de ausência de guerra, porque os povos que já estão lá na terra, enquanto eu obedeço, Deus vai aniquilando, Deus vai batendo e vai mandando embora, Deus vai tirando de cena. É o que está acontecendo hoje. Enquanto você segue a arca, Deus trabalha sobre aqueles que lutam contra você. Enquanto você segue a presença, Deus paralisa os teus adversários. Amém? Então esse é o cenário. Aí Deus fala com Josué. E o que Deus fala? Fala, pastora, quer saber o que Deus fala, sim ou não? Deus fala assim, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Porque para viver as maravilhas de Deus, nós vamos ter que santificar. E qual era o rito de santificação? Troquem as vestes, se banhem nas águas, e se guardem, se purifiquem, matem a vossa carne. Quer viver um tempo de maravilhas? Não, só 2 pessoas. Quando tem renúncia, ninguém mais quer promessa. Todo mundo queria entrar em Canaã até agora. Mas a palavra de Deus fala assim: ei, o Senhor está dando uma ordem. Amanhã eu vou fazer maravilhas, mas hoje a ordem é: santificai-vos. Cadê o glória da igreja? Mas calma. Nem sempre a gente consegue. Por isso, Deus nos deixou um ajudador. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai nos santificar, o próprio Espírito Santo, agindo em mim, trabalhando em minhas emoções. Eu só preciso abrir o coração. Porque nem tudo é por força. Quem está entendendo isso? Não porque eu vou resistir. Ei, nem tudo é por força, nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí Deus fala: amanhã
Aí o povo se prepara, o povo santifica. Deus dá uma ordem aos sacerdotes. Os sacerdotes vão buscar a arca do Senhor. E detalhe, era um momento histórico para o povo de Israel. Pergunta por quê? Talvez você não saiba, mas ninguém tinha acesso à arca. Amém ou não amém? Quem poderia entrar no Santo dos Santos para sacrificar e receber o perdão dos pecados do povo diante da arca do Senhor? Quem? Fala para mim. Todo o povo entrava? Todo o povo tocava? Todo o povo tinha o privilégio de ver a presença? Não. Não, era um momento histórico, era um momento único que estava acontecendo para o povo de Israel. Os sacerdotes vão conduzir a arca. E Deus dá uma ordem. Vocês vão ficar 900 côvados. Mais ou menos 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro não, 1000 metros. 1000 metros de distância da arca. Vocês vão ver ela passando. E depois que ela passar diante de vocês, vocês vão seguir a arca. Até o momento que ela vai parar no meio do Jordão. E quando ela parar, vocês vão passar e atravessar. Quem está comigo até aqui, diga amém. Muito que bem, o povo já fazendo festa. Por quê? Pergunta, por quê? Você ouve de Deus que chegou o momento de você viver tua vitória. Você vai estar com essa cara de ué? Vai nada. Ei, se você tiver fé, esse é o culto que Deus mandou liberar essa palavra. Chegou o momento de você viver sua promessa. Chegou o momento de Deus mudar a tua sorte. Será que tem alguém aqui que ia estar radiante, festeiro, fazendo festa diante? Eu estou desse jeito, ainda que tudo pareça ser contrário. Eu creio que chegou o meu momento. Quem acredita? Eu creio que vou viver promessa. Aleluia. Agora chega o momento. Nesse tempo aqui, no tempo da primavera, no tempo da cega, o Rio Jordão é cheio. O Rio Jordão está transbordando. De uma margem a outra, dá-se 1 quilômetro de caminhada. Quem está me entendendo, diga amém. Percebeu como Deus trabalha? Não seria mais fácil atravessar quando estava 30 metros, sim ou não? Não, quem está comigo, diga amém. Não seria mais fácil Deus dar vitória quando o rio estava baixinho, 30 metros. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus fala: vou dar vitória para vocês, mas vou provar e vou mostrar que fui eu que trabalhei, que fui eu que fiz. Aleluia. Todo mundo que olhar para a tua história vai entender. Não foi a força do teu braço, não foi a tua inteligência, pega, não foi teu dinheiro, não foi tua conta bancária, não foi tua influência, não foram as amizades, não, fui eu. Se fosse 30 metros somente, você até poderia pensar, mas 1 quilômetro de água transbordando, só pode ser Deus. Passar o pé enxuto, só pode ser coisa para Deus. O que Deus está fazendo hoje é coisa para Deus. Amém. É quando você olha para a sua vida e fala assim: não era mais fácil Deus entregar a promessa quando o marido ainda estava dentro de casa? Não era mais fácil entregar a promessa quando o filho ainda não estava usando droga? Não era mais fácil entregar a promessa quando a empresa não está no vermelho? Deus falou que vai multiplicar, Deus falou que vai expandir, e Deus falou que é agora. Quem está entendendo o que o céu está falando aqui? Não era mais fácil eu viver promessa quando eu tinha saúde? Ei, cadê o glória? Não é assim que a gente pensa muitas vezes?
Não era mais fácil quando as coisas estavam em ordem? Quando a gente tinha algum controle da situação? Mas Deus, Ele está trabalhando agora. É quando o rio está cheio, está transbordando. Entenda pela fé. É quando aos olhos de todo mundo está mais difícil de acontecer. Tem alguém entendendo isso aqui? É quando aparentemente não tem jeito mais. É aí que Deus fala: pode se santificar. Porque se todo mundo já não acredita mais, chegou a hora de manifestar meu poder. Amanhã eu vou fazer, eu creio. Amanhã eu vou fazer maravilhas. Aleluia. Há lugar que nós já passamos várias vezes. Há caminhos que nós já percorremos muitas vezes. Já choramos nesse caminho? Já. Nos alegramos nele? Também. Pensamos no nosso coração: é hoje, é agora. E Deus falou: ainda não. Porque na verdade não se trata da facilidade do caminho, mas da maturidade de quem vai passar por ele. Eu vou repetir: Deus não está preparando um caminho fácil para você passar. Não, pastora, não. Deus está fazendo você virar mulher de Deus. Deus está fazendo de você um homem de Deus. Deus não entrega promessa para criança, para menino na fé. Deus está trabalhando na tua maturidade. Tem alguém que recebe palavra de Deus? Aleluia! Agora entenda: não adianta chegar do outro lado com a mente de deserto, porque o nosso objetivo é sair do... O meu é pelo menos. O nosso objetivo é sair do... É o seu também? Então fala com fé: sair do deserto. Agora, se eu vou sair do deserto, eu não posso acreditar que eu só vou atravessar do outro lado e acabar os seus problemas. Por quê? Porque não se sai de deserto com o mesmo pensamento do deserto. Não se sai do deserto com as mesmas atitudes que você tinha no deserto. Não se vive promessa com mentalidade de escravo. Se vive promessa com mentalidade de conquista. Porque promessa é para quem tem coragem de atravessar o impossível. Quem está entendendo isso? Promessa é para quem tem coragem de romper. A nuvem fala: caminha, você caminha, mas tem um mar diante de mim. Mas se Deus mandou eu caminhar, eu fico tranquila, porque eu sei que Ele abre esse caminho e eu vou passar para o outro lado. Diga assim: se Deus falou, está falado. Agora, sair do deserto é quando você vive uma nova identidade. Não mais de escravo, mas de filho de Deus. Deus não te gerou para viver do jeito que Satanás te condicionou a viver. Sabe aquela história: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e para mim vai ser sempre assim? Sabe? Não é assim que Deus te quer. Deus, Ele te salva, Ele te resgata e Ele te faz promessa. Aleluia! O crescimento é inerente do ser humano. Nós estamos aqui nessa terra e Deus colocou um anseio dentro do nosso coração. Qual é? Cresçam, multipliquem-se, governem sobre a terra. É ou não é? E nós precisamos ter essa consciência. A minha família pode ter sido escrava, mas eu não. Pergunta: por quê? Porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Aleluia! Deus me apresentou a verdade e a verdade quebra cativeiro. Deus me apresentou a palavra que transforma, e a palavra, ela transforma a realidade. Ei, a palavra de Deus vai transformar a tua história. A palavra de Deus vai transformar a tua realidade. Aleluia!
Vamos seguir? Para ou continuo? Então vamos. No deserto você recebe maná, sim ou não? Mas na terra que Deus vai te dar, você vai escolher o que vai plantar. E você vai colher o fruto daquilo que você semeou. Amém? Chega de viver de maná. Glória a Deus pelo maná, sim ou não? Quem sabe o que é maná? Maná é a provisão. Sabe quando só tem um pouquinho? Quem já passou por isso? Só tem um pouquinho, aí de repente Deus envia o socorro. Maná. Diga assim: glória a Deus pelo maná. Mas chega de maná. Eu estou preparado. Vamos melhorar a frase? Eu estou aberto para ser preparado para pisar em Canaã. Amém. Mente de conquista, mente de possibilidades, mente de escolhas. Amém ou não amém? Por isso eu preciso aprender hoje aquilo que vai ser útil para a minha vida amanhã. Pergunta: o quê? Saber fazer escolhas. A gente perde muita oportunidade na vida. Por quê? Porque a gente escolhe errado. Ah, é bonitinha. Ah, é bonitinho. Vai nessa. Ah, é a porta mais larga, é a porta mais fácil. Vai nessa. Ah, é a porta mais rápida. Eu não preciso de tanto tempo, eu não preciso de tanto esforço. É o atalho. Quem conhece o tal do atalho? Não pegue atalhos na sua vida com Deus. Não pegue atalhos na sua vida pessoal. Quem entende isso? Os atalhos roubam os processos. Adianta chegar em Canaã, olhar a terra, mas não conseguir conquistar nada. Está lá em Canaã, todo mundo conquistando e você não sai do lugar. Para quê? Para que chegar se não vai viver promessa? Não adianta só atravessar o Jordão. Tem que permitir Deus trabalhar você, para que você possa viver cada promessa que Deus te deu. Quem está comigo, diga amém. Diga comigo: eu decido romper com a mentalidade do deserto. Sabe qual é a mentalidade do deserto? Deixa assim, porque pelo menos assim eu já conheço. Mentalidade do deserto é mentalidade do medo. Sabe por quê? Você conhece alguém que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar ganhando o mínimo? Conhece ou não? Por que é que essa pessoa está nesse lugar até hoje ganhando o mínimo? Será que se ela tivesse tentado romper, sabe por que ela permaneceu no mesmo lugar? Você sabe. Por quê? Medo. Medo do novo. E se não der certo? Ei, se não der certo, pelo menos eu não fui covarde. Eu vou repetir isso, porque alguém precisa acordar nessa noite. Ei, se não der certo, pelo menos eu não fui covarde. Eu vou recomeçar, eu vou tentar outra vez. Pensa comigo, alguém que trabalhou a vida inteira num lugar ganhando o mínimo, pelo menos aprendeu a fazer bem feito o que faz. Você vai ter porta aberta onde você for, meu filho. Acorda para a vida, para de ter medo do amanhã. Deus tem coisa grande para quem tem fé. Eu vou repetir: Deus tem coisa grande para... Será que tem alguém com fé aqui nessa noite? Aleluia! Então rompe com essa mentalidade do medo, da estagnação. Não, eu vou ficar aqui quietinho. Eu não vou ousar fazer nada do que eu gostaria de fazer na vida, porque se der errado? E se alguém zombar de mim? Ei! Para viver coisa grande, agora eu vou falar e presta atenção. Tem que estar disposto a molhar o pé. Não entendeu não, né? Eu vou explicar. Deus dá uma ordem. Santifica, prepara o povo animado, achando que vai ser fácil. Quando chega diante do Jordão, 1 quilômetro de água. E agora? Arca do Senhor. Observa o que Deus vai fazer.
Porque na verdade, o texto que diz assim: aonde pisar a planta do teu pé, Deus te dará como herança, não está falando do teu pé. Como assim, pastora? Presta atenção. O texto que Deus fala, aonde você pisa. Quem conhece esse texto? Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te dou como herança. Não fala do teu pé, mas fala do que você carrega. Sabe quem abriu o Jordão? Os sacerdotes que estavam com a arca nos ombros. Não foi o povo que estava sem carregar a presença. Quem abre Jordão é quem carrega a arca. O pé que abre Jordão é o pé que está disposto a ser molhado. É o pé que não tem medo da crítica. É o pé que não tem medo de ser. Quem está entendendo isso, reage. Aleluia. Pegou essa revelação? Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. O sacerdote chegou diante do Jordão. Você pensa que o Jordão abriu para o sacerdote pisar? Abriu ou não abriu? Não. O que a Bíblia diz que eles fizeram? Colocaram um pezinho na água. Sabe por que muita coisa a gente não vive? Você sabe. Eu não vou me meter nisso. Não vou me posicionar. Não, eu não vou me expor. Não vou expor aquilo que eu sonho. Aqui, não fica bravo comigo não, tá? Tem um cemitério de sonhos. Eu vou falar assim. Tem muito potencial aqui sendo enterrado. Por quê, pastora? Porque você tem medo de molhar o pé. Você tem medo de se expor. Você tem medo de correr riscos. Eu decidi uma coisa. Pergunta o quê? Se tem que se molhar, me molho inteira. Fale o que quiser falar. Pelo menos eu vivo promessa. Pelo menos eu vivo. Quem está entendendo isso? Sacerdote entra com a arca. O povo observa a arca. E pensa comigo no que está acontecendo nesse dia. Todo mundo olhando para aquela arca e falando assim: olha como ela é linda. Olha, eu não imaginava como era a presença. Porque quando você começa a acompanhar aqueles que carregam a presença, você fica empolgado com aquilo que eles vivem. Quando você pega essa revelação, começa a observar quem carrega a presença. Começa a observar que quando eles colocam o pé na água, o Jordão se abre. Quem está entendendo o que o céu está falando aqui? Começa a se alegrar. Começa a olhar de longe e falar: olha lá como a presença é linda. Eu não imaginava o que era servir a Deus. Tem alguém entendendo essa palavra? É como a gente canta aquela canção que diz assim: eu não imaginava que ele era tão lindo assim. Amém ou amém? E aí a palavra diz que sacerdote pisa, chega no meio conforme Deus falou, eles param. Pergunta: para quê? Para o povo passar. E a Bíblia diz assim: que o povo passa a pé enxuto. Agora entenda algo. Todos são amados por Deus. Amém? Os que carregam a presença, os que molham o pé, os que se expõem e os que caminham também. Deus permitiu que eles entrassem na terra. Mas existe o povo e existe o líder. E da tua casa, Deus não te chamou para ser povo. Deus te chamou para ser líder. Sabe quem vai molhar o pé para toda a tua família passar e chegar em Canaã? Não, você não está entendendo. Sabe quem Deus vai honrar para os teus filhos fazerem a melhor faculdade? Sabe quem Deus vai honrar para os teus pais saírem daquela casinha simples? Glória a Deus pela casinha simples, mas eles merecem o melhor. Sabe quem vai abençoar aqueles que um dia te abençoaram? É você, líder. É você, Josué. É você, sacerdote. Agora,
Existe quem caminha e existe quem conquista. Quem você quer ser? Vai caminhar? Tudo bem. Deus também te ama. Agora, quer ter o prazer de pisar na água e ver a água se abrindo na tua frente? Isso é sobrenatural. Quem está entendendo? Quer ter o prazer de carregar a presença? Porque não é o meu pé. E é isso que é interessante. Não é a gente, é aquilo que a gente. É aquilo que a gente. E agora, não é só mais o pastor. Não é só mais o sacerdote. Porque a Bíblia é clara. Eis que eu vos chamo. Geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Sabe por que Deus nos chama de sacerdotes? Bate no peito. Fala, porque eu tenho privilégio. Não, fala com convicção. Eu tenho privilégio. De onde eu pisar a planta do meu pé, Jesus chega na frente. Eu carrego a presença. Ah, quem pega isso? Eu carrego a presença. Hoje a arca não é mais carregada numa caixa. Sabe o que o mundo precisa? Olhar para mim e se maravilhar e falar: é isso que é ter presença de Deus. É isso que é ter alegria. Quem está entendendo? É isso que é ser família. É isso. Eu profetizo. O mundo, quem caminha, vai olhar para você e vai declarar: eu quero ser como Ele é. Ah, eu quero ter o que Ele tem. E o que é que Ele tem, pastora? Ele tem presença. Só quem tem presença reage. Ele tem presença. E quando todo mundo passou, chegaram em Canaã. Quando chegaram em Canaã, cadê? Pergunta: quem? Os aveus, os heveus, os cananeus, os heteus, os perezeus. Cadê? Cadê todo mundo que estava com o que é teu? Não existe mais. Porque quando você aprende a carregar a presença, Satanás não aguenta. Ele vai batendo em retirada, ele vai soltando aquilo que é teu. Tudo que eu preciso é carregar a presença. Se eu carrego essa presença, os demônios não conseguem permanecer no meu caminho. De uma maneira ou de outra, eu vou chegar na promessa. Quem pega essa revelação, ergue a mão para o alto e dá um brado de glória. Amém. Vou parar aqui, porque eu vou dar oportunidade para você adorar a presença que está dentro de você. Tem Jordão para atravessar, sim ou não? Você decide. Que é só caminhar enquanto alguns estão carregando a arca. Você vai passar. Mas talvez não seja tão emocionante quanto viver a realidade de servir um Deus presente, que fala e faz milagre todos os dias da nossa vida. Tem coragem de carregar a arca? Tem coragem? Então aplauda Jesus. Vamos